Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como criar uma tabela completa para controle de campeonato de pontos corridos. Essa vai ser de futebol, então você vai ter artilheiros, vai ser também a tabela de classificação automática, também as imagens mostrando como é que foram os últimos 5 jogos, toda a parte de soma, classificação automática, tudo isso você vai ver passo a passo. Também o download está gratuito aqui embaixo da planilha pronta para você. Caso você goste desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Temos novos vídeos toda terça e todo sábado. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel completo, uma formação profissional em Excel, que vai desde o Excel básico até a programação VBA, até a criação de sistemas. Nele você ainda vai ter Excel avançado, avançado 2 com matrizes dinâmicas. Você vai ter lógica de programação e Excel VBA. Você vai ter Excel Dashboards, Power Query, DAX, Excel Financeiro HP12C. Vai ter ainda outros cursos como curso de Word e PowerPoint. Tudo numa formação realmente muito profissional, criada por professores, consultores com larga experiência de trabalho e ainda MVPs Microsoft. Ok? Então eu deixei o link aqui embaixo para você ser nosso aluno hoje mesmo, acesso vitalício certificado para todos os cursos, 30 dias de garantia, caso não goste é só entrar em contato que a gente cancela na hora, tá? E o acesso a todos eles é vitalício e sempre que tiver uma atualização, novos cursos, novas aulas, você recebe. E isso é muito importante, porque a sua carreira sempre vai estar evoluindo e precisando de novos conhecimentos, ok? Então é isso, vamos ao nosso vídeo? Vamos lá então, eu vou montar com vocês essa planilha para controle de campeonatos, de pontos corridos. Então você vai aprender muitas técnicas com relação à utilização do Excel e tem essa planilha pronta para download também. Se a tua utilização no teu campeonato, está pronta. Pode utilizar ela que já ficou bem legal. Tá download, está gratuito aqui embaixo, totalmente desbloqueada. Eu vou mostrar para vocês todas as técnicas que foram utilizadas, é realmente bastante interessante, principalmente para você que utiliza o Excel 365. Também pode ser utilizado dentro do Excel online, tá? Então vamos lá. Então aqui, ó, eu fiz essa estrutura na nossa planilha. Nós temos times, posições, que são as posições de jogo, jogadores, cadastro de todos os jogadores, tá? Vou até dar um zoom aqui em algumas coisas para você ver melhor. Cadastro de jogadores, cadastro de gols e cartões, então todos os gols e cartões que tiverem em cada jogo, tudo a gente vai desenvolver. A classificação automática dos times, tá? Inclusive, sabe aquelas bolinhas que você diz, ganhou, perdeu, ganhou, perdeu? Então nós vamos também colocar aqui as últimas 5. Automaticamente ele vai pegar os últimos 5 jogos e vai mostrar como é que foi. Exatamente como a gente tem em tabela classificação de times online. Artilharia, então ele vai também classificar automaticamente os artilheiros de cada jogo, de cada time, tá bom? Então vamos botar aqui exatamente o zoom como estava. Esse zoom que eu estou tirando é tudo com scroll, Ctrl Scroll do mouse, que é essa bolinha aqui, ó, tá? É um recurso que eu utilizo bastante, tá? Então tem vezes que a pessoa não sabe, então dá para fazer isso. Ou vir aqui embaixo e fazer o zoom aqui, ó, e tira e bota, tá? Então mais fácil assim. Então pode vir por aqui ou por cima também, como você preferir, ok? Voltei como estava antes, então, e vamos começar. Primeira parte, eu deixei já alguma estrutura aqui, para não ter que ficar colocando aqui as imagens, os textos, né? Não colocar isso manualmente. Então, daqui os times. Caso eu quisesse colocar um time novo, bastaria colocar aqui embaixo, tá? Como é que eu faço para colocar uma imagem dentro do Excel? Desde que ela fique dentro da célula. Olha só, cliquei aqui, cliquei igual, ele vai pegar a imagem que eu tenho dentro daquela célula, tá? Esse é um recurso novo do Excel 365. Então eu vou pegar aqui, ó, uma página qualquer, botão direito, aqui da Wikipedia, copiar imagem, tá? Pode copiar imagem assim. Daí você vem aqui, botão direito, e vai utilizar esse novo botão, ó, colar imagem em célula, e pronto. Ele pegou a imagem que nós tínhamos online e colocamos dentro da célula. E aí, de novo, eu posso vir aqui, fazer igual, e redimensionar ela do tamanho que eu quiser também, ok? Então foi assim que foram colocadas todas essas imagens, eu tive que pegar uma por uma manualmente, tá bom? Então aqui nós temos os pontos, temos as partidas, né, as partidas jogadas, vitória, empate, derrota, gols marcados, gols contra, saldo de gols e os últimos 5, tá bom? Então é isso. Então aqui a partir deles a gente vai ter os jogos, tá? Nas posições eu tenho as posições dos jogadores. Então a posição de goleiro vai ser G, defesa DF, meio campo MC e atacante AT.
ok? Então, essa lista vai ser utilizada para a gente utilizar no cadastro de jogadores. No cadastro de jogadores, vamos começar por aqui e preencher uma parte. Nós temos aqui o time, que nós pegamos a partir daquela lista de times. Para isso, eu vim aqui em dados, validação de dados, selecionei aqui, e vim aqui em times e selecionei toda essa lista que eu tenho aqui com os nomes dos times. Dei um OK e ele já trouxe para cá. Então, quando eu clico, ele vai aparecer uma lista. E agora, na versão 365, eu também posso digitar e ele automaticamente vai pegar ali, e se eu der um tab, ele vai preencher automaticamente também. Então, aqui eu peguei essa lista, provavelmente não são os jogadores mais atuais, que eu peguei do ChatGPT, tá? Mas já tem a posição que eu também peguei daquela forma. Eu vim aqui ó, em dados, validação de dados, lista, e vim aqui em posições, selecionei as posições que podem ser selecionadas ali para cada jogador. Então tá aqui, ó. Ok? A camisa eu digitei, o nome eu digitei. Aí tem o gol, cartão amarelo e cartão vermelho, que vai ser utilizado no campo de soma. Agora no campo de bandeira. Vamos começar aqui pegando a bandeira automaticamente, conforme o time que eu preencher aqui. Para fazer isso, nós vamos utilizar o ProcX. Então o ProcX você vai fazer assim, ó, igual ProcX. Ele procura uma correspondência, um intervalo ou matriz e retorna o item correspondente a uma segunda matriz, tá? Então olha que interessante. Então eu quero pegar naquele time ali. Vou abrir aqui o pesquisa de valor. Qual é o valor que eu estou pesquisando? Sempre assim. Qual é o valor que eu estou pesquisando? Esse valor. O segundo parâmetro é aonde eu vou procurar esse valor. Então eu vou procurar esse nome no nosso cadastro de times. Nessa coluna aqui, correto? Nessa coluna de times. Ok. Eu vou travar, porque eu quero que sempre busque a partir daquela lista de times, ok? Perfeito. Ponto e vírgula, qual é a matriz de retorno? A matriz de retorno é o que eu quero que seja retornado. Nesse caso, eu quero que retorne as bandeiras. Então, eu vou selecionar a coluna aqui, onde eu tenho as bandeiras. Tem que ter exatamente a mesma quantidade de células, tá? Que nós temos aqui na pesquisa de matriz, tem que ter também na matriz de retorno. Só isso. E daí aqui, ó, ponto e vírgula ou se não encontrada, é a mesma coisa se erro, tá? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, não encontrado, eu vou botar n/e não encontrado. Fecha parênteses e é isso aí. Então essa é a programação, esse é o código da nossa função, para ele retornar a nossa função, a nossa bandeira automaticamente. Dou um Enter e olha só que interessante. Tá? Então tá aqui cadastrado, coloquei, ele já puxou ali para baixo automaticamente, tá? Colocou os times ali automaticamente. Muito bem. Vou voltar aqui para o Zoom como estava antes. Então, aqui os nossos jogadores. Agora vamos para os nossos jogos. No cadastro de jogos, como é que foi feito? Se tem a data, tem a hora, tá? Nada demais aqui, só digitado mesmo. Na casa, eu digitei e coloquei somente essa cor aqui, ó. Só vim aqui e coloquei um preenchimento dessa cor. E aqui nessa eu coloquei essa coluna de preenchimento com essa cor aqui. Só isso, tá? Para diferenciar mesmo a casa e o visitante. E aí nós temos o vencedor de cada time, tem os gols da casa e os gols do visitante. Esse gol C não é gols contra, é gols da casa. E esse gols V é o gols do visitante. Nesse caso aqui ficou Arsenal 2, Aston Villa 1, tá? E daí a gente tem um vencedor. Tá no vencedor, então a gente vai fazer o cálculo automaticamente, tá? Vamos deixar ele prontinho para saber quem foi que ganhou cada um dos jogos. Então agora vamos fazer o cadastro aqui, vamos fazer o nosso cálculo para ver quem é o vencedor. Então eu vou colocar aqui, igual C, abre parênteses, e daí eu vou colocar aqui, se os gols da casa for maior que os gols do visitante, então o vencedor é o da casa, certo? Ponto e vírgula. Vou dar um enter aqui, muito bem. E agora eu vou colocar assim, se, daí ao contrário, gols do visitante for maior que gols da casa, então eu vou selecionar visitante. Se não, eu vou digitar empate, tá? Fecha aspas duplas, fecha parênteses, tá? Fecha mais um parênteses e agora sim, você tem o time que venceu, tá? Então o Arsenal venceu aqui o Bournemouth, aqui foi empate, aqui foi o Crystal Palace, e a cor que eu coloquei aqui foi utilizando também formatação condicional. Nele eu verifico se esse nome é igual a esse e daí boto azul. Se for igual a esse, eu boto verde. E se for empate, eu boto vermelho, tá? A formatação condicional que eu coloquei foi essa daqui, ó. Parcial, formatação. Ó, se for igual a empate, eu coloquei formatar apenas células que contenham o valor da célula igual a empate. E daí botei essa cor aqui, tá bom?
Mesma coisa aqui para essa situação. Então, eu coloquei aqui, ó, se, eu coloquei um E, né? Para verificar se essa célula aqui é diferente de vazio, certo? E se o G8, nesse caso aqui, o visitante, o F8, né? G8, que é esse valor aqui, é maior que 8, ok? Daí ele pegou ali o vencedor. Então, eu fiz o cálculo também dos gols. Poderia ter botado direto o nome também a partir do campo, tá? Só que daí ia ficar olhando, poderia pegar a partir do valor também, sem problema nenhum, tá? E aqui eu também faço a mesma coisa. Verifico se está diferente de vazio e daí verifico se o gol da casa marca o visitante. Daí bota essa cor azul. Perfeito? Então por isso ficou coloridinho assim. Muito bem. Agora vamos colocar aqui os pontos da casa. Então quando é o ponto da casa, que seja a casa venceu, ou daí vai ganhar 3 pontos. Se empatou, 1 ponto, tá? E aqui, se não ganhou, daí 0 pontos. Que nem a gente tem no Brasileirão e qualquer outro pontos corridos que a gente conhece. Pode mudar também se a tua não for exatamente assim. Se for o teu próprio campeonato, pode mudar do jeito que você quiser, tá bom? E não precisa ser só futebol, pode ser qualquer outro campeonato também, que vai funcionar legal. Vou colocar aqui então, igual se, abre parênteses, o vencedor for igual a casa, então, daí eu vou colocar 3 pontos. Se não, se esse item, eu vou botar aqui, vou botar um C, que tem que ver o empate ainda. Então, se for igual a casa, então 3 pontos. Se, abre parênteses, for igual a empate, e esse item for igual a empate, então 1 ponto. Se não, 0. Certo? Então, aqui na primeira parte, eu estou verificando se o vencedor é igual a casa, e daí coloco 3 pontos. Se o vencedor, daí boto mais um C, na segunda condição, que é o valor ser falso. Se o vencedor, aliás, se o campo vencedor for igual a empate, então coloco 1 ponto no valor se verdadeiro. Se não, eu coloco 0. Ok? Fecho parênteses, falta eu fechar mais um, e daí é ok. Tá? Então, é preenchido ali, ó, pontos da casa. Pontos visitante vai ser exatamente a mesma coisa. Igual C, deixa eu botar alinhado, igual C, vencedor for igual ao visitante, então 3 pontos. Se não, eu vou botar um C de novo aqui, C abre parênteses, aqui for igual a empate, então 1 ponto, se não 0, fecha parênteses, tá? O último parênteses sempre vai ser o parênteses preto, também na primeira. Quando ele abre, quando ele fecha, sempre vai ser da cor preta, ficando mais fácil de você ver, tá? E também os parênteses aqui vão ficar coloridos. Por exemplo, o vermelho vai fechar com o vermelho. Fecho aqui e pronto. Então, eu tenho aqui os valores. Perfeito? Além disso, eu vou botar um número do jogo. O número do jogo vai identificar se é a partida 1, é a partida 2, a partida 3, a partida 4, para eu não ter que ficar digitando esses dados aqui quando eu colocar, por exemplo, ali os gols e cartões. Então, eu vou botar só o número do jogo e eu vou puxar toda essa informação diretamente para lá, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. O número do jogo vai ser igual assim, ó. Igual lim. O lim é uma função que retorna o número da linha. Pensa comigo. Abre e fecha parênteses. Só assim ele vai retornar o número dessa linha da linha atual. Quando eu dou um Enter, linha 8. Legal? Linha 8, linha 9, linha 10. Só que eu queria que começasse na 1. Como é que eu faço? Você vai fazer assim, ó. Deixa eu apagar. Igual lim. Opa. Igual lim. Menos lim. Abre parênteses. Nesse lim, ele está pedindo também como ref. Eu quero saber qual é o número da determinada linha. Nesse caso aqui, eu vou pegar o cabeçalho. Esse cabeçalho vai ser fixo. Sempre vai ser 7. Correto? Ou, se colocar mais linhas, também vai mudar. Mas não tem importância. Porque ele sempre, com relação à próxima linha, ele vai ser 1. Né? Vai ser uma linha para baixo. Uma linha para cima, nesse caso aqui, o cabeçalho. Então, colocando essa linha atual menos a linha de cima, menos a linha do cabeçalho, sempre vai ser 1. Fecha parênteses, está ali, ó. 1, 2, 3, certo? Que ele está considerando sempre essa aqui, ó. Quantas linhas eu tenho daqui com relação à linha 7? 9 menos 7 vai dar, então, 2, por exemplo, tá? E assim a gente tem uma sequência. Isso é muito utilizado em tabelas, você pode utilizar desse jeito aí para fazer a sua numeração. Com isso, nosso cadastro de jogos já está pronto. Nós já temos o vencedor, temos os pontos, temos a visitante, pontos visitante do jogo, tá bom? Vamos preencher agora gols e cartões. Em gols e cartões, nós vamos preencher aqui primeiro o número do jogo. Para isso, você vai vir aqui em dados, validação de dados, lista, tá?
e vai selecionar aqui a nossa coluna de jogo, que é esse número que a gente acabou de criar aqui do lado, certo? Vai dar um OK, ele vai puxar aqui automaticamente aqui os jogos, tá bom? Os jogos que a gente tem dentro da nossa tabela. Tá para cá? Tá aqui o número dos nossos jogos, ok? Então, o número que a gente pode selecionar, por exemplo, 1, e daí nós queremos que traga agora as informações que eu quero. Eu quero a data, eu quero a hora, eu quero o time da casa, o visitante, essa informação que eu tenho aqui, certo? Então, eu quero que traga essas informações que eu tenho aqui. Muito bem. Como é que eu vou fazer isso, então? Para isso, nós vamos utilizar a função índice, para puxar essa informação toda. Deixa eu pegar aqui, data, hora, casa, e daí o visitante, né? Esses times que a gente tem ali. Data, hora, casa e visitante. Muito bem. Eu posso pegar cada time, cada um deles tudo automaticamente. Poderia puxar, mas nesse caso aqui, ó, ele está no formato de tabela, certo? Então, tabela não funciona com matrizes de forma que eu consiga despejar informações automaticamente. Ele vai dar um erro. Deixa eu mostrar para você o que eu estou querendo dizer. Se eu vir aqui, ó, selecionar esses itens, dá um erro de despejo, porque eu estou no formato de tabela. Caso eu estivesse fora e fizesse a mesma coisa, ó, você ia ter todos esses dados despejados só normalmente dentro do Excel, tá? Isso acontece porque aqui nós estamos trabalhando com formato de tabela. Por isso mesmo, nós iremos criar uma função, uma fórmula, para cada uma dessas colunas que eu quero que preencha, tá bom? Então, muito bem. Então, aqui na data eu vou fazer assim, ó, igual se erro, abre parênteses, índice, abre parênteses. Qual é a matriz onde eu quero retornar essa informação, tá? Poderia fazer também com proc_x isso aqui, tá? Não precisa ser necessariamente com a função se erro. Quer saber? Vamos trabalhar com proc_x, que vai ficar mais rápido para a gente fazer isso, tá? Que a gente já trabalhou um pouco e você vai pegar muito bem como funciona o proc_x. Pesquisa de valor, qual é o valor que estou procurando? 1, que é o número do jogo. Aonde eu estou procurando, que é a nossa coluna de jogo, certo? Que é essa daqui. Ponto e vírgula, agora está querendo qual é a matriz de retorno. Matriz de retorno é a nossa data. Fechou, era isso, tá? Se não encontrada, eu até posso colocar ali, se não encontrada, n/e. Fecha e pronto. Está ali a nossa data preenchida automaticamente, tá bom? Então está ali, ó, a data. Vamos fazer mais um aqui, para você pegar bem. proc_x, abre parênteses, pesquisa de valor, eu quero o número. Aonde eu estou procurando esse número, que é na coluna de jogo, perfeito? Ponto e vírgula, e o que eu quero retornar? Eu quero retornar a hora, ok? E aí, ponto e vírgula, se não encontrada, eu só vou passar para ele um n/e, que é como se a gente tivesse um se erro. Fecha aqui, então, e pega a hora ali automaticamente, tá bom? Para pegar a casa e o visitante é a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui, ó, o proc_x que eu já tenho, vou fazer de uma forma diferente. Então, eu tenho o jogo é o mesmo, procura da coluna de jogo. O que vai mudar é o campo que eu estou querendo retornar. Nesse campo, eu quero retornar a casa. Então, como o nome eu já sei que é casa lá, então eu venho aqui e preencho. Ele também apareceria se eu viesse aqui e começasse a digitar, ó, ia aparecer também aqui, ó. Tá? Fecha e pronto, está retornando o nome do time. Então, aqui de novo, opa, aí, e aqui eu vou botar o visitante. Então, eu vou botar aqui, ao invés de data, visitante, e pronto, pegou o nome do visitante, tá bom? Então, tá aí, automaticamente ele trouxe essa informação para a gente. Muito bem. Agora, nós vamos colocar aqui qual é o time ao qual esse jogador, lembrando que aqui eu estou me referindo ao cadastro de jogadores, tá? De jogos, gols, cartões, tá? Tá aqui, ó, gols, cartões, tá? De gols e cartões que teve nessa partida. Nesse campo aqui, ó, eu vou identificar qual é o time ao qual esse jogador que eu vou chamar aqui, ele se refere. Por exemplo, eu vou colocar aqui que ele seja do time visitante, certo? E aqui eu vou botar qual é o número da camisa. Eu tenho que digitar, número 1, certo? E agora eu vou retornar para ele qual é o jogador do time visitante, Aston Villa, que veste a camisa número 1, certo? Então, como é que eu faço isso? Agora a gente vai fazer um proc_x diferente, com duas condições. A gente tinha antes uma condição só, que fosse daquele jogo. Agora nós queremos que seja do time visitante e que seja da camisa 1. Então, como é que a gente faz isso? Você vai fazer da seguinte forma. Eu vou fazer um proc_x para o visitante e depois a gente faz para o casa, tá? Depois, para ficar mais fácil, eu vou fazer um só. proc_x, abre parênteses. Aqui que está o truque. Nele a gente vai definir que eu quero retornar o número 1,
certo? Ou verdadeiro, tá? O 1 para ele é verdadeiro, sempre. Vou abrir parênteses aqui, vou dar um ponto e vírgula, e agora eu vou pegar pelo valor. Vou fazer uma pesquisa novamente. Só que nessa pesquisa nós vamos utilizar muito parecido com a função filtro que nós temos dentro do Excel, tá? Eu quero retornar o 1. Quando que eu quero retornar o 1? Agora olha que interessante, pesquisa de matriz. Eu quero ver quando for visitante igual a Aston Villa. Então eu vou pegar aqui, nos times, né? Na verdade, nos jogadores. Eu quero pegar aqui, quando o time for igual, vou voltar lá em artilheiros, classificação, jogos, jogadores, eu não sei onde é que eu estava agora. Admito, tá em cartões. For igual a Aston Villa, tá bom? Então, quando o time for igual ao visitante, Aston Villa. Fecha parênteses, tá? Fecha parênteses aqui. E agora eu vou multiplicar ele, eu já te explico mais com relação a isso. Depois a gente vai depurar isso aqui. Por enquanto, só faz assim, ó. Então, os jogadores do time for igual, o jogador do time for igual a esse time visitante ali no caso. Agora, quando a camisa, tá? Nesse caso, eu vou em jogadores novamente. Quando a camisa for igual à camisa que eu selecionei aqui, tá? Só isso. Fecha aqui, ponto e vírgula, e daí qual é a matriz de retorno que eu quero? Eu quero retornar para ele o nome do jogador. Então, daqui, o nome de jogador. Ponto e vírgula, se não encontrar, dá N/E. Fecha aspas duplas, fecha parênteses, dá um Enter e está ali. Muito bem. Então, como é que ele fez para retornar essa informação? Por que diferente esse ProcX e por que deu certo? Olha só. Vamos entender a estrutura. O primeiro campo é o valor que eu estou procurando. Para o Excel, ele não importa onde é que tu está pesquisando essa informação. A única coisa que ele vai entender é que o retorno, ele vai procurar esse 1 aqui, dentro da matriz que eu determinei aqui. Se você está digitando, se você está indo lá e buscando, se você criou a partir de uma outra fórmula, isso não importa. Nesse caso, é exatamente o que a gente fez. Na primeira parte, a gente fez o seguinte. Eu peguei essa primeira parte e disse, olha, pega toda essa matriz aqui de jogadores e verifica se é igual ao visitante. Quando eu faço isso, ele retorna uma matriz de falso e verdadeiro, certo? Então, essa matriz de falso e verdadeiro é a mesma coisa que 0 para o falso e 1 para o verdadeiro, certo? Então, se eu tivesse retornado só aqui, ele ia pegar o primeiro verdadeiro e retornar aquele ali. Só que nesse caso, eu tenho também a verificação se a camisa do jogador é igual àquela camisa 1 no caso, tá? Quando eu faço isso, eu tenho outra matriz de falso e verdadeiro, ó. Então ele mostrou todos os que são camisa 1 dentro daquela matriz, certo? Que parece uma parte. E quando eu multiplico um pelo outro, o falso vezes falso, verdadeiro sobre vezes verdadeiro, vezes falso, você tem 0 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0 vai dar 0 também. E 1 vezes 1 vai dar verdadeiro. Então ele vai retornar somente esse 1 vezes 1, quando na primeira matriz eu tenho ali visitante, né, o time igual a visitante, e também a camisa igual a 1. Então, quando eu coloco aqui, ó, você vai ver que ele vai localizar somente aquele que está com o número 1, tá? Que é esse caso aqui, ó, esse número dessa linha aqui, ó. E daí ele vai retornar o correspondente a ele dentro aqui da tabela de jogadores, tá? Então, ele vai pegar aquele valor ali e vai retornar qual que estava dentro da lista se fosse igual, tá? Que tenha ali o mesmo time, a mesma camisa, e daí ele vai retornar dessa outra coluna qual o nome do jogador, tá bom? Isso é importante porque provavelmente na sua vida você vai acabar tendo situações que você vai precisar fazer ProcX, fazer uma busca com mais de uma condição. E nesse caso aqui, pode colocar quantas condições você quiser. Agora eu utilizei 2. Tá bom? Aqui nós fizemos para o time visitante. E agora, mas se fosse para o time time casa, né? Se aqui fosse o time da casa, ó. Ia mudar, né? Certo? Tem que pegar outro time. Então, por que mudou aqui? Só mudou ali o time, né? Porque ele está pegando dali ainda, né? Continua pegando, ele não importa. Então, a gente vai fazer o seguinte. Agora eu vou verificar se o time for igual ao time da casa, tá? Eu vou copiar esse carinha todo. Vou colocar aqui embaixo melhor. Tá? E daí aqui eu vou mudar aqui, ó. Quando o time for igual ao time da casa, certo? Acho que não vai dar muito certo fazer isso, porque ele não está na linha, tá? Então eu vou botar aqui direto já. Não queria fazer a fórmula direto para não confundir, mas vamos fazer assim. Então eu vou botar aqui, ó. Se, abre parênteses. E daí botar um ponto e vírgula. Se o teste lógico aqui, ó, verificando se o time for igual a V, olha por aqui por cima, tá? Visitante, então faça assim, certo? Se não, ponto e vírgula, Alt Enter. Daí aqui eu vou copiar inteiro esse ProcX para não ter que digitar tudo de novo. Botar para cá.
se o time for igual ao time da casa, nesse caso aqui, ó, time da casa. Ele vai pegar o time da casa e vai fazer a mesma coisa. Fecha parênteses e pronto. Tá ali Emiliano Martinez, tá? Muito bem. Então é isso aí. Basicamente é isso aí. Agora se eu mudar, ó, aparece o goleiro do Arsenal, aparece o goleiro do Aston Villa. Perfeito? O que aconteceu com ele? Vamos dizer que foi um cartão amarelo. Então bota 1 ali, tá? Basicamente isso. Você vai colocar o que aconteceu com ele, se ele tomou gol, se ele fez gol, se ele tomou cartão vermelho, cartão amarelo, por aí vai, tá bom? Deixa eu pegar mais jogos aqui. Deixa eu pegar mais jogos. Preencher aqui automaticamente, para não ter que ficar digitando tudo, tá bom? Então aqui, ó. Então aqui esses jogos que a gente teve. Opa, eu acho que eu peguei um a menos. Deixa eu ver se está certo agora. Agora sim. Tá? Ali. E agora deixa eu pegar os gols que eu tenho aqui. Tá aí. Então a pessoa que fez gols, quantos gols ele fez, cartão amarelo ou não, tá? E daí vai aparecer aqui todos os dados dele. Isso a gente vai computar depois esses dados. Aqui é só uma tabela de preenchimento, tá? Então você vai preencher aqui o que aconteceu com cada jogador aí do teu time, tá? Com cada jogador do campeonato. Muito bem, isso vai servir muito bem aí para campeonatos de escola, para todo tipo de campeonato vai ficar bem legal essa parte aqui, principalmente cadastro de gols e cartões. Facilita bastante. Vai mostrar já artilharia, tudo automaticamente para você. Perfeito? Muito bem. Então a gente já cadastrou aqui os gols e cartões, já fez a tabela de jogos também, tá? Então esses dois que a gente precisava preencher já estão prontos. A gente pode preencher também quantos gols um determinado jogador fez, tá? Então a gente pode fazer aqui com soma Cs essa situação. Então eu posso vir aqui fazer um soma Cs, somando a informação de quantos gols ele fez, tá? Em um determinado time ali. Quantos cartões ele tomou, do amarelo e também do verde. Também do vermelho. Tá bom? Então vamos fazer assim. Vamos começar por esse aqui agora. Então no soma Cs eu vou fazer uma soma dos gols. Deixa eu botar alinhado à esquerda aqui. Vai ficar melhor. E eu vou somar a partir aqui do gols e cartões. Perfeito? Para isso eu vou fazer o seguinte. Igual soma Cs. Abre parênteses. Qual o intervalo de soma? O intervalo de soma vai ser gols e cartões. Eu vou somar a partir da coluna de gol. Perfeito? Ponto e vírgula. Agora, eu vou somar aqui gols e cartões da casa. Gols e cartões da casa daquele determinado time, certo? Então, se o time... Daí eu vou pegar aqui, ó. Se o time for da casa, daí ponto e vírgula, e vou pegar o nome do time que eu tenho aqui. Se for desse time aqui, tá? Que ele tem que somar quando for do time da casa, for igual àquele ali. Certo? Certo? Então vai pegar ali. O time da casa for igual àquele ali. Então soma naquela parte. Mais, ponto e vírgula, e aí vou pegar naquele jogador que nós temos lá. Aí vou pegar aquele jogador que eu tenho aqui, ponto e vírgula, e vou pegar aquele jogador que eu tenho aqui. Perfeito? Então aqui retomando. Quero somar os gols quando na coluna de time da casa for igual àquele time, e daí em jogador for igual àquele jogador. Só isso. Fecha parênteses, dou Enter e ali vai somar. Só que ele somou somente quando eu tive gols e o meu time era o time da casa. Agora eu vou colocar quando o time for visitante e o jogador for igual àquele ali também, tá bom? Pode pegar o número da camisa, o nome do jogador, isso acaba não importa muito não, tá? Ponto ou mais, soma Cs. Pode pegar pelo número da camisa também, isso não importa, tá bom? Soma Cs, abre parênteses, e aí eu vou somar a mesma coisa. Vou somar os cartões, vou somar os gols, ok? Quando? Aí eu vou pegar o time do visitante, for igual ao time que eu tenho aqui. Time que eu tenho aqui, tá? Deixa eu botar um Alt Enter aqui para ficar melhor para você ver, tá? Ponto e vírgula. E na coluna de jogadores, for igual àquele jogador que eu tenho aqui também. Perfeito? Então, quando for igual àquele jogador ali. Opa, acho que faltou botar o... Não. Critérios 1. Faltou botar aqui o time. Eu acho que eu acabei apagando ali. Muito bem. Então, o time... eu botei igual, por isso que estava errado. Desculpa. Então, aqui, ó. Soma Cs quando na coluna de gol. Aí eu vou pegar, somando na coluna de visitante, quando o time for igual a esse time que eu tenho aqui. E na coluna de jogador, quando for igual àquele jogador, tá? Então, a casa, quando o time for da casa, quando o time for visitante. Fecha o parênteses, dou Enter, ele está ali. E agora ele está somando certinho
para cada um deles, tá? Ele já pega e joga para baixo automaticamente, porque eu estou no formato de tabela. De forma semelhante, eu vou somar agora os cartões. Nos cartões, eu não preciso fazer isso tudo de novo. Basta vir aqui, cola, e ao invés de gols aqui, ó, eu vou mudar ele para cartão amarelo. Mesma coisa aqui embaixo, ó. Vamos mudar aqui. Cartão amarelo. Então, Enter, ele tá somando, então, quantos cartões amarelos e quantos gols cada um fez. Ok? Agora, em cartão vermelho, mesma coisa. Então, vermelho. Por isso que é interessante também trabalhar com tabelas. Fica muito fácil de você fazer esse tipo de adaptação. Então, aqui, ó, ele já fez automaticamente, a gente já fez rapidinho todos os cálculos que a gente precisava para montar aqui o nosso cadastro de jogadores. Por enquanto, que a gente tem pronto? Posições, jogadores, jogos, gols e cartões. O que falta fazer? Preencher os times, a classificação e a artilharia. Vamos para times agora. Aqui numa das tabelas mais completas que a gente precisa fazer, né? Que nós temos que calcular os pontos, as partidas jogadas, vitórias, tudo isso. Então, como é que a gente faz? Vamos começar pelos pontos, né? Somando aqui, se foi o time vencedor foi da casa, ou se não foi o da casa. Então, a gente tem que fazer essas somas aqui, certo? Então, como é que a gente faz? Você vai começar assim, ó. Igual soma Cs, vou botar aqui alinhado à esquerda. Igual soma Cs. Abre parênteses. Daí, o que a gente vai somar? Aqui nas T-jogos, eu vou pegar aqui os pontos quando for o ponto da casa, certo? E o visitante, e for ali, o time for vencedor, o time da casa estiver jogando ali, não importa. Se é o da casa aqui ou o visitante, não importa. Então, tem que pegar aqui, pontos da casa, certo? Ponto e vírgula. Qual o intervalo de critérios? Daí eu vou pegar aqui, se for o time da casa. Ponto e vírgula, critérios, se for igual a esse time, certo? Daí eu vou pegar aqui, está no formato tabela, vou travar somente a coluna, isso é importante. Ponto e vírgula, certo? Então aqui, ó, retomando. Aqui eu estou somando o intervalo de soma, aqui o intervalo de critérios, aqui o critério 1, que é o time for igual àquele time da casa, certo? Basicamente isso. Então, se for o time da casa, simplesmente soma ali e pronto. Então, fecha aqui e dá Enter ali, certo? Então, ele está somando aqui quando for o time da casa. E agora tem que somar também quando for o time visitante, certo? Mas, e daí nesse caso aqui, ó, do visitante, tem que fazer diferente um pouco. Qual é o intervalo de soma do visitante? O intervalo de soma do visitante é essa outra coluna, coluna pontos V. Então, eu vou selecionar pontos V, ponto e vírgula. Qual é o intervalo de critérios? Quando o time do visitante for igual, daí ponto e vírgula nos critérios aqui, ó, eu vou pegar aqui no time visitante, certo? Trava somente a coluna. Fecha o parênteses e dou Enter, e está ali somando, então, quantos jogos eu tive do Bournemouth. Teve 9 pontos esse time nos jogos que nós disputamos dele, tá? Se você pegar eles aqui, você vai conseguir ver ali também os times, os vencedores ou não, não importa. Vai pegar aqui o time e vai ver quantos pontos ele recebeu. Muito bem, ele conseguiu. Muito bem, basta copiar aqui e colar para baixo. E ele já vai somar, então, quantos pontos cada um dos times conseguiu no total. Perfeito? Ali, ó, os times e os jogos, tá? Pegando, ele só vai mudar ali qual é o nome do time que ele está buscando. Por exemplo, o Aston Villa, o Arsenal, ele só vai mudando aqui o número da linha. Ótimo. Agora a gente vai contar quantas partidas jogadas eles tiveram. De uma forma muito parecida, a gente vai somar também com o conte Cs. Ao invés de somar Cs, vamos usar o conte Cs. Igual conte.Cs, abre parênteses, qual é o intervalo de critérios? São os jogos, aqui eu vou pegar se ele foi da casa, ponto e vírgula, e aqui em times eu vou pegar se foi esse time aqui. E vou travar somente a coluna, tá? Quando eu faço isso, ele já vai somar quantos jogos eu tive ali, ele como time da casa, tá? Agora mais, Alt Enter, conte.Cs, abre parênteses, agora eu vou pegar quando ele foi visitante, ó, já peguei ali, ponto e vírgula, quando ele for igual então a visitante. Para eu fazer aquilo que pegar a coluna toda, eu dei o Ctrl espaço, então ele já pegou a coluna toda automaticamente. Perfeito? Aqui eu vou travar somente a coluna. Fecha parênteses, dou Enter e está ali a pontuação. Perfeito? Partidas jogadas, aliás. Clica 2 vezes e ele vai mostrar quantas partidas jogadas teve cada um dos times. Ok? Lembrando, isso aqui foi gerado pelo ChatGPT, então tem situações que a gente vai acabar...
que vai acabar aparecendo errado ali, como por exemplo aqui, nós temos muito mais jogos em alguns, tá bom? Então, só releve. Agora em vitórias eu vou colocar quantas vitórias a gente teve aqui, tá? Foi gerado aleatoriamente, tá? Lembrando isso. Vitórias. Quantas vitórias ele teve? Igual conte.cs, abre parênteses, intervalo de critérios, e aonde o vencedor for igual, então, né, critérios, for igual a esse time que eu tenho aqui. Daí eu vou travar somente a coluna, perfeito? Fecho parênteses, dou Enter, tá ali, ó. Então, só as partidas, só as vitórias que esse time teve, onde o vencedor, a coluna vencedor, for igual ao time que eu tenho logo aqui ao lado, ok? Agora eu vou contar quantos empates eu tive. Então é igual, eu vou fazer um conte.cs, só que verificando se ele era o time da casa ou visitante, não importa, e se lá está escrito empate. Então eu vou fazer com dois critérios nesse conte.cs. Vou fazer assim, ó, igual conte.cs, abre parênteses, qual é o intervalo de critérios? Vou vir em jogos. O time for igual, daí ponto e vírgula, o time que eu tenho aqui, certo? Travando somente a coluna. E, ponto e vírgula, vou vir em jogos aqui. Nessa coluna de vencedor, se estiver escrito empate, então eu vou colocar aqui e vou digitar empate lá em cima. Ó. Fecha aspas duplas está aqui, tá bom? Então ficou desse jeitinho aqui. Quando eu dou um Enter, ele vai mostrar quantos empates esse time teve, perfeito? Aí eu vou pegar de novo, conte.cs, e vou fazer a mesma coisa para o time da visitante, tá? Mas, que aqui eu vou mudar, ao invés de casa, eu vou botar visitante. Simplesmente verificando se na coluna visitante é igual a esse time aqui, e se na coluna vencedor está escrito empate. E daí eu vou colocar quantas que nós temos ali, perfeito? Vou dar um Enter ali, pronto, visitante, perfeito? Agora, quantas derrotas eu tive? Em derrotas, daí a gente pode fazer uma coisa que está mais fácil. Você pode simplesmente pegar as partidas jogadas, menos vitórias, menos empates, e daí você tem ali a quantidade que você teve, tá bom? Você pode lá também fazer um cálculo com relação a isso, mas não tem importância. Então, como estão corretos esses cálculos, você pode fazer isso direto e já vai pegar ali, por exemplo, todas as quantidades de derrotas que teve cada um dos times, tá? Diminuindo a vitória do empate. Aliás, eu botei vitória? Partidas jogadas, menos vitória, menos empate. Isso, perfeito. Muito bem. Agora vamos em gols marcados. Quantos gols marcados nós tivemos do time Bournemouth? Tá? Então a gente vai lá nos jogos e daí a gente vai pegar aqui, ó, quantos gols a gente teve como gol da casa, e gol visitante, Então você vai fazer assim, ó. Vou botar cá. Igual, soma Cs, abre parênteses. Qual o intervalo de soma? Daí eu vou vir aqui em jogos, quero os gols da casa, Ctrl espaço, ponto e vírgula, quando o time da casa, ponto e vírgula, for igual a esse time que eu tenho aqui. Só isso. Dá um F4 e trava ele até a linha ali. Ser feito? Então é só isso. Daí eu vou fechar parênteses aqui, vou dar um Enter e a gente tem quantos gols marcados ele teve como como time da casa. Agora como time visitante. Daí eu vou botar aqui, mais, soma Cs, abre parênteses, qual é o intervalo de soma? Em jogos eu vou pegar gols visitante, quando, ponto e vírgula, na coluna de visitante, eu tiver, então, igual, intervalo de critério, igual esse time que eu tenho aqui. Trava somente a coluna. Fecho o parênteses, dou Enter e está ali. Quantidade de gols marcados. Clica duas vezes e agora tem todos os gols marcados de cada um dos times. Perfeito? Salva aí. Agora a gente tem os gols contra. Quantos gols a gente teve? Só que nesse caso a gente vai somar ao contrário. Então, por exemplo, quando esse time era da casa, quanto que o visitante fez? Quanto esse time era o visitante, quantos que o da casa fez? Mais ou menos a mesma coisa. Na verdade, exatamente a mesma coisa. Eu vou copiar ele e cola aqui, ó. E ao invés, onde está C, você muda para V. E onde está V, você muda para C. Porque ele vai desse jeito somar, então, com os gols do visitante quando o time da casa for igual a esse aqui. E aqui, os gols da casa quando o time visitante for igual a esse time aqui. E assim eu tenho a quantidade de gols contra que nós tivemos ali, dentro daquele time. Tá bom? Então olha como é interessante a gente trabalhar sempre com tabela, sempre que a gente puder. Igual, agora gols marcados menos gol contra, e a gente tem um saldo de menos 12 gols, nesse caso aqui. Perfeito? E agora vai mostrar o saldo de gols aqui. Aqui ao lado, nós temos uma coisa bem interessante. Nós temos em tabelas aqui, qualquer tabela de campeonato, deixa eu ver.
classificação, o campeonato brasileiro. Essas bolinhas que a gente vê aqui, ó, nós vamos colocar também dentro da nossa tabela, tá? Então a gente vai botar aqui quando ganha, quando perde, quando empata. Nós vamos preencher essas bolinhas ali. Então como é que a gente faz? Aqui eu separei em várias colunas, olha. Eu criei várias colunas aqui para que cada uma delas receba uma imagem, tá? Então ficou assim, ó. Eu vou colocar uma fórmula para buscar cada uma das bolinhas. E aqui eu criei uma tabela auxiliar. Vitória, derrota, empate. Vitória, derrota, empate. Peguei essas bolinhas do site Flat Icon, que é de graça. Nele aqui você pode achar qualquer coisa, tá? Por exemplo, tickets, por exemplo, tá? Então vai mostrar ali bilheteria, por exemplo, tá? Então você pode achar qualquer coisa aqui dentro. Bolinha verde, ok, qualquer coisa você pode ficar procurando aqui que você vai achar o que você precisa, tá bom? Por exemplo, aquela bolinha verde. Muito bem, daí eu coloquei as imagens aqui, é essas que a gente vai utilizar, vitória, derrota, empate. Muito bem, vamos voltar para os times aqui, e daí a gente vai fazer o seguinte cálculo. Nele a gente vai fazer um cálculo mais complicadinho para a gente montar essa informação, tá? É nele que a gente vai ter aqui o nosso maior trabalhinho, que a gente vai ter que escolher, vai ter que retornar os dados para cada uma dessas colunas para a gente montar essas informações que a gente tem ali, certo? Então eu quero retornar ali, por exemplo, a posição 1, 2, 3, 4, 5, os últimos 5 jogos que a gente teve ali. Vamos lá, então, nós vamos montar agora as nossas pontuações aqui, os nossos, se foi ganhou ou se perdeu. Como é que eu faço isso? Nós temos nos jogos aqui o time da casa, o time visitante, quem venceu. Para cada coluna eu preciso saber para ele se foi vencedor, se esse cara foi vencedor, se ele foi derrotado ou se empatou. Então o que eu tenho que fazer? Pegar e criar isso tudo numa lista única, pegando esses dados e colocando um embaixo do outro. Então eu vou pegar assim, por exemplo, o Arsenal, vou colocar aqui, e daí eu vou botar o visitante aqui, quem ganhou, o vencedor. Daí eu vou comparar, esse é igual a esse, então, vitória. Esse é igual a esse, então, vitória. Esse é igual a esse, não, é empate, certo? Esse aqui foi derrota, tá? Então, desse jeito aqui, só que para todos. E mesma coisa para visitante. Eu vou pegar o visitante, vou colar embaixo, e daí não importa, né? Eu vou botar o vencedor aqui embaixo e pronto. Simplesmente isso, tá? E daí depois eu vou pegar quais foram os últimos 5 jogos que nós tivemos aqui e vou usar o auxiliar aqui e buscar essa imagem a partir de vitória, derrota ou empate que eu vou preencher ali, tá? Só que eu vou fazer isso utilizando, assim, funções e matrizes dinâmicas. Então, você vai aprender isso, como a gente fazer com uma única fórmula, tudo isso, tá? Por isso que eu vou fazer as partes, em partes isso tudo. Então, como é que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou botar aqui, então, classificar. Eu vou botar por partes e depois a gente junta tudo, tá? Quando a gente tem uma coisa meio complexa, a gente faz assim. Igual classificar, abre parênteses. E agora eu vou fazer um empilhar V. Empilhar V vai fazer um empilhamento vertical. Tem no guia do Excel aqui, tem no nosso curso muito mais a fundo, tá? Mas aqui ele vai fazer um empilhamento, vai juntar essas informações e vai colocar um embaixo do outro, que nem a gente fez agora há pouco. Empilhar V, abre parênteses. Quem que eu vou empilhar V? Eu vou fazer agora o escolher colunas. O escolher call também é uma nova função de matrizes dinâmicas, que eu usei bastante aqui. Escolher calls, e daí nós vamos permitir que nós escolhamos quais colunas que a gente quer retornar a partir de uma matriz. Escolher calls, daí eu vou lá em jogos, por exemplo, jogos, e eu quero retornar somente algumas colunas. Quem que eu quero? Eu quero retornar aqui a coluna, pode ser, pode retornar aqui a partir da coluna 1, 2, deixa eu ver aqui, vou botar aqui 1, 2, 3, por exemplo, aí a 7, que é o vencedor, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a 7 que é o vencedor. Então, 1, 2, 3 e 7, por exemplo, tá? Só para ficar legal. Então, eu vou botar aqui quais são as colunas que eu quero retornar. Vou dar um ponto e vírgula, e aqui ele está perguntando quais são as colunas. Ó, 1, 2, 3, 7, por exemplo. 1, ponto vírgula 2, ponto vírgula 3, ponto vírgula 7. Certo? Só isso. Vou fechar parênteses, fechar de novo, só para você ver como é que fica. Fecha parênteses do Enter ali. Ó. Então, ele retornou as informações da data. Se eu mudar isso aqui para data, vai aparecer a data, tá? Aqui o horário. E aí eu estou trazendo qual é o time da casa e que ganhou ou perdeu, tá? Então, basicamente isso que a gente vai fazer. Só que aqui a gente não empilhou nada. Eu só retornei aquela informação ali. Eu vou empilhar agora, retornando a informação também com o time da casa. Para isso, eu vou fazer assim, ó, ponto e vírgula. E aí eu vou fazer assim, escolher calls de novo.
abre parênteses, vou lá em jogos novamente, certo? E quais são os times que eu vou selecionar? As colunas que eu vou selecionar. De novo, vai ser A1, A2, 1, A2, e aqui eu não vou pegar a 3, eu vou pegar a 5 e a 7. Ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 7. Perfeito? Fecha parênteses, fecha de novo, tá? E aqui no classificar, eu vou mandar para eles por ordem do que eu quero que seja classificado. Como eu quero os últimos 5 jogos, então eu quero pegar aqui e classificar essa informação pela data e pela hora, certo? Então eu vou pegar aqui pelo time primeiro, né? Pela coluna 3, que vai ser sempre aquela terceira coluna, 1, 2, 3, não importa, 1, 2, 3, vai pegar o time da casa e o visitante que ele empilhou, e daí vai colocar aqui, eu quero pelo 3, vou botar aqui, entre chaves, tem que ser entre chaves, tá? Ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 1, tá? Que é a data que eu tenho ali, ponto e vírgula 2, que é a hora, certo? E daí é desse jeito que a gente vai fazer. Muito bem, perfeito. Fecha aqui, então pegou a nossa base ali. Você pode botar também em ordem ascendente, ordem descendente, a informação do jeito que você quiser. Como que é dos últimos X valores, você pode colocar ali. Então, por exemplo, ponto e vírgula, né? Daí você pode botar aqui a ordem dele. Deixa eu ver, acho que ele está certo já. Ascendente. Deixa eu ver aqui, está certo. Índice de classificação. Ah, ok. Acho que o empilhar V eu tinha fechado aqui. Me perdoem. Agora sim. Faltou empilhar V aqui, tá bom? Desculpem. Tá aqui sim, ó, índice de classificação. E aqui eu vou colocar qual é a ordem. Por exemplo, o primeiro eu quero que ele retorne em ordem normal. Vou botar aqui, ó, ordem ascendente. Então eu vou botar 1, ponto e vírgula, o último, como eu quero dos últimos jogos, então eu vou botar menos 1, ponto e vírgula, menos 1. Que seria esse 1 está relacionado com esse 3, ou esse menos 1 com esse 1, e esse menos 1 com essa outra coluna 2. Fecha chaves, fecha parênteses, dou um Enter, e daí a gente tem informação retornando, então, os últimos jogos de cada um dos times. Vai retornar em ordem crescente esses jogos aqui, ó. Se mudando a data, você nota que ele está pegando de baixo para cima. Perfeito? Está pegando todos os jogos como visitante ou como mandante como casa e está retornando aqui a informação toda de uma vez só. Perfeito? Então essa tabela que a gente precisava inicialmente para a gente começar o nosso trabalho, tá? A partir dele a gente vai poder então verificar se esse time aqui, ó, se essa coluna é igual a essa. E nesse caso eu vou botar então vencedor. Se como é diferente, então derrota. Se não, se for igual a empate, eu vou retornar empate, tá? Então é isso que a gente vai fazer agora nessa outra fórmula. Muito bem, agora a gente vai montar um PROC-V para buscar informação e montar dinamicamente aqui a vitória e a derrota para cada uma dessas colunas, esses dados que nós temos aqui. Então como é que eu faço isso? Você vai fazer assim, ó. Olha que interessante. Igual PROC-V, abre parênteses, tá? E nele eu vou fazer assim, ó. Se, abre parênteses, escolher calls. Por que escolher calls? Porque eu tenho que pegar apenas algumas colunas. Eu tenho que comparar essa coluna com essa para verificar se ele foi vencedor ou não, tá? Então, nesse caso, eu vou colocar aqui, ó. Escolher calls, eu quero a terceira coluna, tá? Então, eu vou pegar aqui da nossa matriz, eu vou pegar aqui, vou usar um cerquilha para ele pegar essa coluna ali, ponto e vírgula 3. Tá? Não vai ficar essa bagunça não, vai ficar tudo numa fórmula só depois, tá? Por enquanto só estou separando tudo para depois a gente montar. Lembrando isso sempre, tá bom? Então se a coluna 3, que é essa daqui, for igual a escolher calls, de novo, vou pegar essa mesma matriz que eu tenho aqui, ó. Coluna 4, 1, 2, 3, 4, certo? Se ela é igual a vitória, né? Se ele está igual à coluna de vitória, então eu vou colocar vitória para ele, certo? Então, vou fechar parênteses aqui. Qual é o valor se verdadeiro? Então, eu vou botar aqui, vitória. Ok? Fecha aspas duplas. Daí, agora eu vou dar um Alt Enter. Tudo isso dentro do teste lógico do primeiro campo que eu estou procurando, tá? Aqui, ó. De novo. Se, abre parênteses. Daí, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Pode copiar tudo. Se escolher 3, escolher qual? For em qual? Então, escolher 3, escolher 4, na verdade. For igual a empate, empate, fecha. Então, empate, correto? Então, aí eu vou colocar empate. Fecha aspas duplas, tá? Então, se escolher calls, se essa coluna for igual a essa, vitória. Se a coluna 4, que é essa daqui, for igual a empate,
então, empate, ok? E se não, aqui, ponto e vírgula, eu vou colocar derrota, porque só tem essa situação, certo? Só isso aí mesmo. Fecha aspas duplas ali, aliás, fecha parênteses, e aqui nós temos o nosso próximo aqui, ponto e vírgula, fecha ali também, tá? Então, fechou os dois que a gente tinha ali. Valor procurado. Então, isso tudo aqui é o nosso valor procurado. E olha o que ele faz. Derrota, empate, derrota, empate, empate, derrota, vitória, né? Ele vai preencher conforme cada situação, ó. Empate, derrota. E para cada time ele vai montando, então, essa informação ali. Para cada time, cada jogo. Perfeito? Ele montou ali automaticamente essa informação para a gente aqui. Muito bem. Voltando para cá, então, nós vamos ter o seguinte. Qual é a matriz tabela onde ele vai buscar essa informação? Vitória, derrota e empate. Ele vai buscar na nossa coluna auxiliar, retornando aqui essa coluna aqui, vitória, por exemplo. Eu quero retornar a segunda coluna, certo? Então, tem imagens, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 0, porque eu quero uma busca exata. Fecha parênteses, dou um enter, e olha o que ele trouxe. Então, ele trouxe que foi derrota, que foi vitória, que foi o empate, que foi o empate. Não trouxe tudo certinho? Ó, derrota, 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 e aí vai, ó. Empate, vitória. Para cada um deles ele trouxe exatamente aquela imagem que a gente queria. O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que pegar essas imagens que a gente tem aqui, ó, para cada um deles, a gente tem que montar para a gente retornar somente quando for de um determinado time. Por exemplo, quando for do time Bournemouth. Então, quando for do Bournemouth, eu quero que retorne somente as 5 últimas que eu tive daquele time ali, tá? Então, essa parte que a gente vai fazer nessa última aqui, nessa próxima que a gente vai fazer agora. Mas esses dois dados, eles estão separados, consegue notar? Estão separados, né? Então, eu vou juntar todos eles agora. Para isso, eu vou fazer assim, ó, igual empilhar H, abre parênteses, vou pegar a primeira matriz, tá? Vou dar um cerquilha, vou pegar a segunda matriz, cerquilha, fecha parênteses, dou um enter e tá ali a nossa matriz com eles todos juntos. Por que isso? Eu preciso comparar se essa coluna, né, ou essa coluna aqui, é igual ao que a gente tinha lá, certo? Se é igual ao time que a gente tem logo aqui acima, logo aqui ao lado, certo? Então eu quero retornar essa informação ali do time, perfeito? Desse time aqui, na verdade, coluna 3, tá? Nessa coluna 3 que eu tenho aqui. Muito bem. Como é que eu faço agora? Então eu vou pegar a partir dessa nossa nova matriz que a gente vai trabalhar. Muito bem. Então, eu vou fazer assim, ó. Primeiro eu tenho que filtrar e retornar somente a informação que eu tenho quando for aquela determinada coluna. No caso, quando for determinado time. Então, eu quero pegar só do Bournemouth. Então, eu vou fazer assim. Igual, filtro, abre parênteses. Quem que eu vou juntar? Então, eu vou pegar essa matriz que a gente tem aqui. Essa nossa matriz. Cerquilha ali. Ponto e vírgula. E agora eu vou fazer o seguinte. Abre parênteses. E vou fazer um escolher calls quando a gente vai pegar somente a terceira coluna. Escolher calls, abre parênteses, do Y8 cerquilha, quando eu quero somente a terceira coluna, que é a coluna com um time, for igual ao time que eu tenho aqui. Bournemouth, esse Bournemouth. Muito bem. E aí eu vou travar somente a coluna. Somente a coluna. Fechou? Então eu vou fechar aqui parênteses. Vou fechar de novo, dar um Enter e olha só. Ele trouxe somente os jogos daquele time ali. Como eles já estão classificados em ordem, aqui, ó, né? Você pode até fazer a classificação de novo depois se você quiser, mas ele não precisa, porque eles já estão classificados aqui. Eu quero pegar quem? As primeiras 5 linhas, certo? Somente essas linhas aqui, somente essa coluna. Então, como é que eu faço? Para isso, eu vou modificar isso aqui, para não ter que ficar fazendo várias, né? Vou botar aqui. E vou botar um escolher calls para a gente pegar somente, escolher links para pegar somente as primeiras 5. Escolher links, abre parênteses, e aqui na matriz eu vou botar então que eu quero a 1, 2, 3, 4, 5, certo? Perfeito? Fecha parênteses e agora ele retornou somente as 5 últimas linhas daquele time, daquele determinado time. Perfeito? Agora eu vou escolher somente aquela coluna que eu quero. Eu quero a coluna 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou pegar aqui, ó, escolher calls. Tá vendo? Tudo vai se encaixando, né? 5, e eu quero somente a quinta coluna. E agora está retornando somente os 5 daquela última coluna. Muito bem. O que a gente tem que fazer agora é transpor esses dados, fazer com que fique desse jeito aqui, tá? Então, como é que eu faço? Na frente disso tudo, você vai colocar transpor
abre parênteses, fecha no final e olha só o que aconteceu. Todos os últimos 5 jogos daquele determinado time. Perfeito? O que eu vou fazer ainda? Eu vou botar aqui, ó, se erro, tá? Porque pode ser que eu não tenha 5 jogos ainda. Eu vou botar ele com aspas duplas, tá? Simples assim. E pronto. Então, é isso aqui, o nosso cálculo todo, que faz ali toda essa parte de fazer as bolinhas, tá? E como é que eu faço? Agora ficou meio, né, tudo em separado. Como é que a gente pode fazer para montar isso tudo de uma vez só? Olha que legal. Foi criado há algum tempo já, na verdade, a função let. A função let permite que nós criemos variáveis dentro do Excel. Tudo isso que eu estou falando para vocês, função let, aqui a função empilhar H, empilhar V, as funções escolher call, escolher lins, tudo isso você tem dentro do guia do Excel. Tem de graça aqui no nosso blog, no nosso YouTube também, mas tem também muito mais profundo, com outros vários exemplos práticos, dentro do nosso curso completo de matrizes dinâmicas, que faz parte da nossa formação com 12 cursos, que vão desde Excel básico, desde o zero até o nível de programação, tá? Então se preocupe caso você tenha alguma dificuldade aqui, é normal, tá? Porque aqui eu estou passando um pouco mais rápido, porque eu tenho conceitos que precisam ser vistos aqui, mas eu tenho que passar um pouco mais rápido porque a estrutura, a ideia é nós criarmos a nossa planilha com um exemplo prático, tá bom? Mas lá você tem no curso e tem também no YouTube aqui, tá? Então no nosso curso a gente vai bem passo a passo, bem detalhadamente com outros exemplos também. Continuando então, agora eu vou juntar tudo isso. Então como é que eu faço? Primeira parte, lembra da base? Então esse aqui vai ser a nossa base, eu vou copiar todo. Esse eu vou chamar de base, certo? Base. Esse aqui eu vou chamar de imagens. E esse aqui eu vou chamar de tudo junto, certo? E daí o junto eu vou utilizar aqui dentro, tá bom? Então eu vou chamar aqui, ó. Vou pegar primeiro a função, primeiro essa, copiei tudo. Olha que fácil. Let igual let, abre parênteses, deixa eu aumentar aqui para você ver legal. Depois eu diminuo de novo. Igual let, abre parênteses. Então eu vou chamar ele de base, né? Base. O primeiro parâmetro é sempre o nome que a gente está passando. Ele vai chamar, a partir desse momento, de base. Quem que eu vou chamar de base? Tudo isso. Se eu botar agora ponto e vírgula base, ponto e vírgula base, ele vai, o último parâmetro que ele está retornando vai ser o que vai retornar. Vai ser o que eu estou chamando, vai ser o que vai retornar. Ele vai retornar essa base, certo? Então, deixa eu apagar aqui de novo. Deixa eu pegar tudo de novo para não ficar bagunçado. Tá? Então a gente criou a primeira variável, a variável de base, ok? Muito bem. Deixa eu botar aqui. Agora eu vou pegar e vou criar de imagens. Eu vou pegar tudo isso aqui que a gente tem, copia, vem para cá, na nossa matriz, que está aqui. Aqui eu vou dar um ponto e vírgula. Vou chamar então, e vou colocar aqui imagens. Ponto e vírgula e vou colar tudo aqui. Vou botar tudo numa linha só, tá? Numa linha só. Fechou? Parênteses ou Enter. Ele tem que colocar alguma coisa no final. Imagens. Vou retornar a imagem. Muito bem. A base e a imagem já estão ali. Agora eu vou juntar tudo com esse empilhar H aqui. Vou chamar de junto. Ponto e vírgula, tirou imagens. Junto. Ponto e vírgula e coloco a minha próxima. Certo? Ponto e vírgula. E vou chamar de junto aqui, que é a última coisa que eu quero. Tem que retornar alguma coisa. E por último, eu vou pegar esse item que eu tenho aqui. Vou botar aqui. Ponto e vírgula. E aqui eu vou colar ele. Certo? Está tudo aqui então. Fecha parênteses. O que eu vou fazer agora? Está tudo pronto, se eu der um Enter vai funcionar, mas não é exatamente isso que eu quero. Porque eu quero é mudar para que todos eles trabalhem só com essas informações. Está vendo que ele está apontando para cá ainda? Está chamando as outras ali, mas eu não quero mais. Eu quero que ele trabalhe tudo aqui dentro. Então o que eu faço? A primeira está ok, não tem nenhuma referência externa, tá? Tudo dentro ali. E esse aqui está chamando R8. Quem é o R8? R8 é a nossa base. Então, no lugar de R8, eu vou botar base. Tudo que tiver R8, agora vai se chamar base. Base, base, base e base. E quem é o W8? Quem é o W8? W8 é imagens, correto? Então, o W8 agora vai se chamar de imagens. Vou pegar imagens e vou jogar para cá. Perfeito? E quem é o Y8? O Y8 é o junto. Então, tudo que tiver Y8 eu vou mudar para junto. E pronto,
a gente tem as nossas informações ali. O C8 não muda, que é o time. Então dá um Enter e pronto. Sem dependência de mais nenhuma fórmula. Certo feito? Copio agora todas essas informações, venho para cá e agora a mágica acontece. Eu colo ele aqui, ó, tá apontando para aquele time, dou um Enter e olha ali, coloco para os demais e cada time está tendo ali seus próprios jogos apontados, então, dinamicamente, mostrando como é que foram as suas últimas 5 partidas. Perfeito? E tudo isso você não precisa mais, tá? Tá tudo aqui. Vou até deixar ali para você, se quiser ver separadinho, né? Vou deixar ali para você, mas tem um exemplo prático ali também, mas vou deixar aqui para você ver, caso você queira tirar qualquer dúvida com relação a esses passos que a gente fez para montar aqui os últimos 5 jogos. Agora nós vamos montar a nossa tabela de classificação. Em classificação, nós vamos fazer assim, dar um zoom aqui para você. Eu vou botar assim, ó, igual classificar, abre parênteses. Quem eu vou classificar? Nossa tabela de times que estão aqui. Perfeito? Trava ali, trava aqui também. Só vai ter uma fórmula aqui, tá? Só essa mesmo. Ele já vai despejar para todos os lados aqui, tá? Para baixo e para o lado. Qual a nossa matriz de classificação? Ele está perguntando qual é o índice de classificação. Quais são as colunas pelas quais eu quero classificar? Então, eu quero classificar por pontos, que é a coluna 3. Então, aqui, ó. 1, 2, 3. Então, eu quero pela coluna 3, abre chaves, tá? Quero pela coluna 3, quero pela coluna 5. 1, 2, 3, 4, 5, que é a coluna de vitórias. Quero, então, também pela coluna 10, que deve ser saldo de gols. Ponto e vírgula. E eu quero pela coluna 8, que seria 6, 7, 8, que é gols marcados. Perfeito? Então, para ele ficar correto ali. Ok? Então, essa classificação. Primeiro por pontos, depois por vitórias, depois por saldo de gols e gols marcados. Ponto e vírgula. Daí agora eu vou colocar tudo menos 1. Ó. Menos 1 por quê? Aqui na ordem você tem ascendente do menor para o maior ou descendente do maior para o menor. Tudo descendente. Então eu vou botar menos 1, ponto e vírgula, menos 1, ponto e vírgula, menos 1, ponto e vírgula, menos 1. Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Fecha chaves, fecha parênteses e dá o Enter e tá ali o nosso time, todos os nossos times classificados do maior para o menor. Inclusive ali mostrando então por total de vitórias, por saldo de gols, gols marcados, tudo ali certinho. Ó. Esse aqui tá para cima porque ele tem saldo de gols maior que o Arsenal, por exemplo. Tá bom? Então aqui, ó, montado dinamicamente ali com poucos cliques aqui uma tabela. Agora que a classificação está pronta, basta fazer a artilharia. Na artilharia eu tenho então escudo, time, camisa, posição, jogador e gols. Essa informação dos gols eu tenho aqui, certo? Então, primeira coisa, eu vou pegar somente aqueles que fizeram gol. Para isso eu vou usar a função filtro. Filtro abre parênteses. Vou lá na minha matriz de jogadores. Vou pegar aqui, certo? Ponto e vírgula, abre parênteses. Vou incluir aqui o gol quando for maior que 0. Só isso. Fecha, fecha, dá um Enter. E agora está retornando, então, somente quando nós temos pelo menos um gol naqueles jogadores ali, certo? Então, pegando aqui o escudo, o time, a camisa, a posição, tudo isso. Muito bem. Quais são as colunas que eu quero que retorne? A ordem está errada. O escudo eu queria que viesse para frente, o time para cá, camisa está ok, posição, jogador. Os gols, só os gols e não cartão amarelo em vermelho. Então, como é que eu faço? Você vai usar o escolher calls novamente. Deixa eu apagar aqui. Vai fazer igual, escolher calls, abre parênteses. A nossa matriz vai ser o nosso filtro, ponto e vírgula. E nas colunas eu vou colocar então na ordem que eu quero. A ordem que eu desejo aqui vai ser então, deixa eu pegar aqui certinho qual é a ordem. Vai ser coluna 2, coluna 1, né? Que estava aqui, ó, o escudo para cá. 2, 1, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, ponto e vírgula 6, que é a nossa coluna aqui. Eu só inverti a 1 com a 2 ali e o resto continua tudo igual. Perfeito? Fecha chaves, fecha parênteses e ali tá os nossos jogadores, certo? Agora o que falta fazer? Simplesmente classificar pela coluna 6, ó. Coluna 6 da nossa matriz. 6. Então eu vou fazer o seguinte. Na frente dele, classificar. Deixa eu tirar isso aqui para não ficar atrapalhando todas essas imagens. Igual, classificar, abre parênteses, jogo então a nossa matriz ali. E no índice de classificação eu vou botar a coluna 6. E aqui em ordem de classificação, menos 1, fecha parênteses e pronto. Está aí a nossa lista dos jogadores dos artilheiros.
Então, os artilheiros, quem mais fez gol, de cada time ali, classificado pela coluna de gols. Perfeito? E à medida que você tiver mais cadastrados, daí você vai jogando ali. É claro que aqui não tem muitos, né? Porque dá muito trabalho jogar ali os gols e cartões, mas aí você vai lançando e ele vai aparecer automaticamente ali para você. Perfeito? Bom, acho que a gente já montou tudo. Vamos só verificar se está tudo certo. Se não faltou nada aqui, né? Tem jogadores, tabela de posições, tabela de times, tá? Os cálculos que a gente tinha ali para fazer os 5 últimos jogos também, tá? Então tá pronta aqui a nossa planilha. Você viu desde o zero como a gente montou ela, então. Então, ao longo desse vídeo você viu como nós podemos criar aqui uma tabela para controle de campeonato de futebol. Você viu também como criar as atualizações com os cálculos, todas as somas dos cartões, todas as pontuações, gols marcados, também as imagens, como nós podemos manipulá-las utilizando algumas funções como a PROC-V, por exemplo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Também faço o download da planilha gratuitamente aqui embaixo, tá? Mas não esqueça também de deixar o seu like antes de você fazer o download, isso nos ajuda demais. E também te convido a ser nosso aluno do curso Excel Completo, uma formação profissional em Excel. Uma formação voltada para você se destacar no mercado de trabalho. Ele é realmente muito completo, ela vai muito além do Excel básico. Você tem Excel básico, avançado, matrizes dinâmicas, que é muito do que você viu hoje, tem o avançado 2, você vai ter ainda Excel financeiro HP12C, você vai aprender como manipular dados no Power Query, você vai aprender como fazer cálculos avançados no DAX, você vai aprender também como criar dashboards no Power BI e também no Excel. Então tudo isso dentro da nossa formação completa que conta com 12 cursos, como trabalhar muito bem com Word de forma profissional, muita coisa que você nunca viu na vida, PowerPoint também, tudo isso com professores consultores, com larga experiência e MVPs Microsoft, ok? Deixei o link para você conhecer, está em 10 vezes sem juros, o acesso para você é vitalício, pode acessar onde você estiver, disponível 24/7 todos os nossos vídeos, todos os nossos cursos, tá? E certificado para todos eles, ok? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, valeu e até o próximo.